Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu gostaria de convidar vocês que ainda não compartilharam para ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance. Lembrando que essa live durante esses dias não está acontecendo no Facebook, o que significa que você pode ajudar compartilhando também no Facebook, mas não se esqueça que você pode compartilhar no WhatsApp, no Twitter, nos grupos, enfim, tem várias formas de aumentar o alcance dessa transmissão. Hoje é lógico, né? A gente já começa a colher os frutos daquilo que seria a presidência mais cômica da história, daquilo que um dia foi a República Brasileira. Essa república que de uma hora para outra se torna uma talvez República de Curitiba, agora, né, a República de Curitiba tomou a República Brasileira, agora se torna um grande concorrente da Rede Globo, um grande concorrente do SBT. Isso porque não tem para Zorra Total, não tem para Praça é Nossa, não tem para nenhum humorista do Brasil. Hoje, com toda certeza, o mercado de humor não tenta outra coisa. É a família Bolsonaro. E o Bolsonaro já começa a perceber que essa coisa de ser presidente da República não é só falar que é opressor, não, porque uma coisa é o Bolsonaro na oposição, do lado das emissoras que também faziam oposição. Outra coisa é quando o Bolsonaro se torna o presidente eleito e começa a desafiar quem tem dinheiro, desafiar as elites, falando coisa do tipo, olha, essa coisa de reforma da Previdência não pode ser assim, não. Aí o Bolsonaro começa a sentir o peso da mídia, o que significa ser presidente da República. Ele começa a perceber um pouquinho daquilo que ele ajudou a fazer com os presidentes escolhidos pelo povo nas eleições passadas. O mesmo Bolsonaro que se uniu com o Cunha para atrapalhar o governo da Dilma por prazer, porque bastava esperar 4 anos para tentar mais uma vez eleger o Aécio Neves, mas não. O Bolsonaro se uniu com outros deputados e com senadores para prejudicar o brasileiro. Isso porque quando você ataca a presidência da República, como fez o Bolsonaro, o Cunha e os demais parlamentares antipetistas durante o governo da Dilma, você está prejudicando a população, porque um governo governa para o povo. Se você não deixa o governo governar para o povo, obviamente, esse governo prejudica o povo. Bolsonaro não percebeu que quando ele estava do lado de lá, ele estava prejudicando, mas uma coisa eu garanto para você, agora que o Bolsonaro está do lado daqueles que levam as pancadas da imprensa, ele já começa a sentir o gostinho do que é ser presidente da República e não ter a mínima condição de presidir. O Bolsonaro hoje é refém das promessas que fez. O detalhe é o seguinte, ele fez promessas para ricos e promessas para pobres. A gente sabe que não é muito possível agradar gregos e troianos. A diferença básica é que os pobres simplesmente choram, enquanto os ricos pirraçam, ofendem, chantagiam, fazem pressão. O Bolsonaro que tentou descumprir a respeito do liberalismo prometido, o Bolsonaro que falou mal da reforma da Previdência acaba de descobrir que essa turma que na verdade são os verdadeiros governantes do Brasil, eu digo imprensa, eu digo obviamente a inteligência americana, claro, muitas pessoas ricas do Brasil, eles sabem mais sobre os Bolsonaros que até mesmo os Bolsonaros sabiam. Os poderosos sabem onde está o dinheiro da família Bolsonaro, os poderosos sabem para onde vai o dinheiro dos assessores do Bolsonaro, os poderosos sabem tudo. E agora que o Bolsonaro é o presidente, eleito, né, porque não assumiu ainda, a gente nem sabe se vai assumir, o Bolsonaro começa a sentir o gostinho da chantagem. Isso, Bolsonaro, que você está começando a viver e vai viver por 4 anos, se durar 4 anos no poder, é o que Lula e Dilma tiveram que conviver durante todo o governo. Um processo de chantagem que tenta tirar do governo a capacidade de representar o eleitor. Na verdade, esse processo de chantagem
que o Bolsonaro sofre hoje é um processo de chantagem que tentou derrubar o Lula e a Dilma desde o início do governo popular de esquerda no Brasil. Agora fica muito claro, até mesmo para os eleitores do Bolsonaro. Para o Lula ser condenado, eles tiveram que chantagear pessoas para que as pessoas criassem fatos e esses fatos nunca apontaram para nada material. Já no caso do Bolsonaro é diferente. Os chantagistas sabem tanto que eles mostram primeiro o dinheiro e agora esperam a explicação de onde veio aquele dinheiro. Não é? Eleitores do Bolsonaro hoje me atacam falando que o Bolsonaro nunca foi delatado. A diferença é que o Bolsonaro não precisou ser delatado. Eles acharam o crime. É mais ou menos assim. O Bolsonaro nunca foi acusado de assassinar ninguém. Não, é diferente. No caso do Bolsonaro, acharam o corpo e o Bolsonaro com a arma na mão. Acharam o crime. No caso dos governos de esquerda, que são perseguidos há muito tempo, eles tiveram que criar fatos, eles tiveram que criar crimes, eles tiveram inclusive que fundamentar julgamentos com frases do tipo fatos indeterminados, fatos indetermináveis, teoria do domínio do fato, porque não achavam provas. No caso do Bolsonaro, antes mesmo do Bolsonaro pisar na presidência, já existem as provas e agora é só escrever os fatos. Mas enfim, são muitas as chantagens que giram em torno de um Bolsonaro, que segundo a pesquisa da página Brasil 247, 79% pensa que a explicação de Bolsonaro não faz sentido. Acham que o Queiroz é caixa da família. Olha que interessante, vamos trazer mais. Mourão cobra explicação sobre o Bolsogate? Mourão, sim, o sucessor, Mourão. Aquele que é o aumentativo de Moro, Moro, que hoje é o ministro da Justiça do Bolsonaro, do governo de transição, Moro, que não gosta de crime, não gosta de corrupção, que não gosta de nada errado, mas também não se pronunciou a respeito disso. Mauro Lopes fala que Bolsonaro, o generoso, me dá um dinheiro aí, o fim do mito. Inclusive, eu gostaria de falar com o Bolsonaro que eu tenho carteira D. Eu sirvo para motorista, se ele puder me valorizar aí nessa empresa dele que emprega motoristas que ficam milionários, eu agradeço. Nunca, Bolsonaro, na minha vida, sofri nenhum acidente de trânsito, sou extremamente prudente, tenho carteira desde os 18 anos de idade. Nunca recebi nenhuma pontuação na carteira. Então, me coloca nesse esquema milionário aí. Eu agradeço muito. Eduardo Bolsonaro sobre depósitos, amizade e trabalho se misturam. Eu gostaria muito de um amigo que fizesse depósitos de R$24 mil na minha conta. Mas, acreditem, tem eleitores do Bolsonaro tentando defender isso. Ricardo Cóstico fala, governo pode acabar antes mesmo de começar. Governo Bolsonaro não vai começar. O que a gente tem é claramente o governo da chantagem. No momento que o Bolsonaro tentou se expressar, ele já começou a tomar pancadas. De quem? Das elites, que são as mesmas elites que pirraçaram o governo Dilma, o governo Lula, que tentaram destruir de todas as formas o governo Dilma e conseguiram causar esse grande desemprego no Brasil. São essas elites que hoje estão chantageando o Bolsonaro. A diferença é que no governo Dilma e no governo Lula, eles precisaram prender pessoas por 2 anos para que essas pessoas decidissem criar histórias que levassem os líderes de esquerda para a cadeia. No caso do Bolsonaro, não precisa. A história já existe, basta aproveitar da história e julgar para o povo ver. Mas a popularidade do Bolsonaro ainda não acabou. A gente tem ainda alienados que imaginam que a corrupção do Bolsonaro não é corrupção. Boulos fala, Moro vai investigar ou fazer vistas grossas ao seu novo chefe. A realidade é que o Moro não vai investigar. Afinal de contas, isso não é crime. Crime é aquele ato culpável, imputável aos inimigos políticos. Basicamente isso. O crime só é crime quando ele é cometido por quem eu não gosto. E os eleitores do Bolsonaro têm deixado isso bem claro.
Bolsonaro admite que sonegou informação sobre empréstimo no seu IR. Que empréstimo, Bolsonaro? Vou te falar com toda sinceridade. Esse dinheiro bate certinho com o valor que a ex-mulher do Bolsonaro tinha falado que o Bolsonaro recebia em malas. Esse dinheiro é exatamente o mesmo dinheiro que a mulher do Bolsonaro denunciou e o eleitor do Bolsonaro não acreditou. E o eleitor do Bolsonaro deve achar que o PT depositou o dinheiro para esse motorista. Provavelmente, o eleitor do Bolsonaro deve acreditar nisso. E, agora que muitas emissoras, muitos canais estão querendo a tal boquinha, a Globo também declara guerra a Bolsonaro. Vamos trazer mais. Deputados do Rio querem investigar Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro eleito a senador. Olha, gente, essa brincadeira é uma troca muito simples. A família Bolsonaro toda cai se não fizer aquilo que as elites mandarem. A troca é muito simples. A família Bolsonaro, que até semana passada era uma espécie de monarquia brasileira, se sentia muito tranquila por ser protegida pelas Forças Armadas, agora ela toda cai se ela não governar conforme as ordens da imprensa. E as ordens da imprensa são as ordens da elite. Folha empareda Bolsonaro. Qual a origem do dinheiro? Seria uma Fiat Elba ou seria compras na Friboi? O detalhe é que até pouco tempo atrás o Bolsonaro estava muito tranquilo, afinal de contas ele pôde usar impulsionamento de WhatsApp. O Bolsonaro pôde usar todos os meios ilegais possíveis e impossíveis para chegar na presidência. O detalhe é que ele não estava chegando na presidência, ele estava tirando o PT da presidência. Existe outra pessoa pronta para chegar na presidência e fazer exatamente o que as elites querem. O que significa que a única utilidade do Bolsonaro é governar para as elites ou ceder o espaço para o Mourão. Simples assim. Não deu, Bolsonaro. Você tinha que ter aprendido antes as regras do jogo. Você precisava ter percebido que você foi massa de manobra contra os governos de esquerda para prejudicar os governos de esquerda. Você devia ter percebido que a Globo e os demais canais de televisão, assim como o resto da imprensa, não perseguiam o PT por convicções políticas, perseguiam por chantagem. Você, Bolsonaro, é a bola da vez. E eu te peço, por favor, não caia. Não saia da presidência, porque eu exijo os meus direitos de rir por 4 anos. Não deixe o Mourão assumir. Eu te peço, por favor, nesse conjunto que a gente pode chamar de os trapalhões da política brasileira, seria inadmissível a gente, nesse momento tão engraçado, perder o Didi. Então, por favor, dure mais. Dure 4 anos. Serão 4 anos bem divertidos para todos nós. Deixa eu agradecer aqui os comentários, como eu faço todas as noites, logo no início, antes de fazer essa longa introdução. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando, compartilhando. Lembrando que é muito importante compartilhar essa transmissão para ela aumentar o alcance. Glicério de Almeida convida para o grupo oficial Clube Estopa. Olha, gente, eu vou falar com vocês, eu vou parabenizar o Glicério pela iniciativa. Eu não imaginava que nasceria um grupo tão unido. Mas além de elogiar o Glicério pela iniciativa, pela ideia, eu preciso elogiar aqueles que são os que fazem o Clube do Estopa acontecer, que não é só o Glicério, ele puxou minha orelha. E eu vou trazer para vocês o nome de todas as pessoas que estão fazendo isso acontecer. É só eu conseguir lutar aqui e abrir o WhatsApp. E ele pede para divulgar. Eu não consegui colocar aqui, mas eu vou colocar nas descrições. A Jennifer trouxe para mim o WhatsApp. Muito obrigado aqui, Jennifer, pelo... Acha aqui para mim, Jennifer, o WhatsApp do Glicério no momento que ele manda para mim as informações que eu tenho que trazer. Deixa eu já agradecer aqui os primeiros superchats, eu vou trazer a informação do Glicério. Gilmar Ferreira fala, vamos ver se o pau que bate em Chico bate em Francisco. Não bate, Gilmar, não bate porque é o seguinte.
Chico, ou seja, o governo de esquerda aguentava a pancada e resistia. O Francisco, ou seja, o Bolsonaro, vai ceder a primeira pancada. O que eu quero dizer é o seguinte: no governo de esquerda, as pancadas eram para mudar a ideologia de esquerda, tirar o pobre do orçamento, acabar com Bolsa Família, vender o pré-sal. O governo de esquerda não aceitava e pronto. A Dilma foi firme nos propósitos até ser retirada do governo através de um golpe. O Bolsonaro não vai resistir. Ele vai aceitar todas as imposições das elites e vai fazer o papel de entregador. Simples assim. Podemos esperar esse Bolsonaro que vai trair o eleitorado e governar para as elites. Marlene Hellman de Bona Sartor. Léo, postei no grupo um vídeo onde Roberto Delgado manda um e-mail para um canal de extrema-direita. Muito bom que o Roberto Delgado, médico, fala. Marlene Hellman de Bona Sartor. Olha, eu nunca vi o Delgado como uma pessoa de extrema-direita. Eu sempre vi o Delgado começou a apelar, começou a brigar, mas eu sempre tinha visto o Delgado como uma pessoa boa que tinha sido enganada, né? Mas no final das contas, os trecos deram errado aí, o Delgado voltou com outro nome já está participando de novo, e parece que o Delgado agora virou um menino bom. Deixa eu agradecer aqui a direção do Clube do Estopa: Clicério, Cássio, Gilson, Regina Brasil. E um agradecimento especial para Efigênia, que ela está fazendo o trabalho aqui dentro de Belo Horizonte, ela está recebendo as coisas, está recebendo as doações. E eu queria falar com vocês o seguinte: olha, eu não imaginava, com toda sinceridade, primeiro, que eu estou vendo aqui que hoje o processador está agarrando bastante. Deixa eu ver se eu... Mas enfim, eu não imaginava, sinceramente, que a coisa ia dar tão certo. Nossa, tá agarrando mesmo, tá colado em 100%. Eu não sei, ontem não estava agarrando, hoje já tá agarrando. Mas enfim, eu não imaginava que a coisa ia dar tão certo. O Clicério falou: vou fazer o Clube do Estopa. Eu vou ser bem sincero, eu não acreditei no início. Olha, o Clicério montou um Clube do Estopa, o Clicério montou uma equipe de pessoas que está disposta a fazer, né? Eu falo Clicério, obviamente, pela iniciativa, mas são vários os líderes, né? Acabei de falar aqui, os administradores. Mas o Clicério fez uma coisa acontecer que eu fiquei impressionado. Eu falei: olha, vamos fazer uma campanha, eu preciso trocar o computador. E olha, gente, no primeiro dia da campanha, né, que está até em cima da mesa aqui, a Efigênia trouxe os 2 blocos de memória no primeiro dia da campanha, que o Clicério já tinha conseguido fazer, porque ele já tinha iniciado, antes de eu saber, ele já tinha iniciado uma campanha pela compra do computador. No outro dia, o clube já conseguiu comprar o gabinete mais 2 blocos de memória. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando. O Clicério está realmente fazendo uma distribuição muito inteligente das coisas, conseguindo fazer as coisas acontecerem. E nós resolvemos dividir da seguinte maneira: agora faltam algumas coisas para comprar. As peças mais caras são a placa-mãe e o processador. Eu falei: Clicério, tem pessoas que estão depositando, eu queria agradecer. Eu vou agradecer nome por nome à medida que eu for recebendo as listas, mas eu vou fazer as listas também. Existem pessoas que estão depositando na conta da Jennifer, tem pessoas tem pessoas que mandaram também doações por PayPal, tem pessoas que mandaram até no link lá do tipo Catarse, né, que é Kik alguma coisa, mas o próprio Clicério falou comigo o seguinte: olha, tá dando tão certo as contas que aquele link acaba ficando com 17% da doação, então a gente vai ignorar aquele link, trabalhar só com as contas mesmo, PayPal, se for cartão de crédito. E a coisa tá dando tão certo que o Clicério já conseguiu mais o gabinete, mais 2 blocos de memória. Aí nós dividimos as pessoas que estão fazendo doações na conta da Jennifer, no meu PayPal e até mesmo pelos Superchats. Eu vou comprar a placa-mãe, que é a peça mais cara, e o Clicério vai tentar continuar unindo as doações para comprar o processador, que é a segunda peça mais cara. Então, se você quiser fazer uma doação para a placa-mãe, você pode depositar tanto na conta da Jennifer, que é uma conta no Itaú, eu vou colocar minha conta também no Banco do Brasil. Se você quiser participar da compra que o Clicério está controlando, que é o processador e as demais peças, o Clicério tem conta na Caixa, mas ele quer que entre em contato com ele, que ele quer controlar exatamente para mandar
digamos que para mandar os agradecimentos de uma forma bem controladinha. Então, muito obrigado, está dando super certo. Eu poderia dizer que, olha, quase que estamos chegando aí, parece que a gente já está em 35% da campanha já realizada, então já está indo muito bem. Deixa eu ler aqui, Regina Brasil, Caminhos da Vida. Boa noite, refazendo o pedido de ontem de um seguidor aqui do seu canal, manda um beijo para a vó do Bruno, que adora você, Léo. Então, beijão para a vó do Bruno. Beijo para as suas meninas. Muito obrigado, Regina Brasil. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo seu trabalho aí no Clube do Estopa. Que eu preciso sempre admitir, a ideia foi dessas pessoas, é uma iniciativa dessas pessoas. Inclusive, eu percebi a necessidade de comprar o computador, mas antes eles já tinham se unido, sem eu saber, já estavam fazendo isso acontecer. Então, muito obrigado para vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, Regina, obrigado, Clicério, obrigado, Gilson, obrigado a todo mundo aí que está ajudando. Cássio também, não posso esquecer. E assim, enfim, deu muito certo, porque uma pessoa faz o financeiro, o Cássio é engenheiro, ele está fazendo a parte técnica para ver as peças, o Clicério está fazendo a parte comercial, ele liga para o distribuidor para descobrir, para fazer a logística, então está dando muito certo. Eu imagino que já na semana que vem chegam mais peças e, se Deus quiser, no início do ano que vem, os computadores já vai estar montado, funcionando, e a gente já vai estar conseguindo transmitir em alta qualidade em vários canais. E aí eu já pretendo abrir, inclusive, que hoje o Clicério até mandou para mim um gráfico para eu colocar do WhatsApp, seria mais uma entrada. Eu não tenho condição de fazer isso tecnicamente, mas chegando o outro computador eu pretendo fazer também uma janelinha onde eu consiga colocar aqui os comentários que vão acontecer também no WhatsApp, ou seja, a gente pode ter os comentários no YouTube e os comentários no WhatsApp, que aí um computador mais poderoso eu vou conseguir ter mais recursos. Então, muito obrigado mesmo para vocês que estão fazendo as coisas acontecerem. Vou colocar nas descrições mais informações que o Clicério me mandou, que aí as pessoas que quiserem participar ajudando diretamente com o Clicério para comprar umas peças podem participar com o Clicério. Quem quiser ajudar diretamente para eu comprar a placa-mãe, que seria a próxima placa a próxima peça que eu vou comprar, aí vocês podem decidir aí, enfim, todas as peças são necessárias para chegar no final do projeto. Aqui no Pará, bolsolixo não. Eliana Rita. Unir fala, ONU vai condenar o governo antidemocrático e o Brasil vira uma Venezuela com restrições de vender e comprar. Existe essa possibilidade, Unir. Claro que existe essa possibilidade, porque, olha, é conveniente para a ONU, né, para os outros países da ONU, pedirem a condenação do Brasil, porque o Brasil tem benefícios participando desses acordos. E aí, na hora que eles conseguem embargar o Brasil automaticamente começa a ter dificuldades. Aí ele tem que vender por fora mais barato. É uma coisa complicadíssima. Viviane e Cristina, Léo, os canais de direita estão putos porque os bolsominions estão indo para os canais de esquerda. Hoje foi tenso no canal deles, pelo que eu vi. Agora vai ser a hora que as pessoas começam a perceber o que está acontecendo, né, gente? Vamos cair na real. Eles foram feitos de idiota, eles foram massa de manobra. E é muito... Olha, vocês não têm a noção da tranquilidade de ter, durante todo o tempo, explicado que isso ia acontecer. Durante todo o tempo eu falei qual seria o resultado desse sonho Bolsonaro 2018. E eu tenho um vídeo que eu falo o que aconteceria se o Bolsonaro fosse eleito. Eu errei naquele vídeo que eu falei que o Lula seria candidato e seria eleito. O resto todo é o que está acontecendo. Eu recomendo, vou tentar compartilhar na aba comunidade, que eu tenho prometido, mas eu tenho esquecido de fazer isso depois. Eu vou tentar compartilhar aqui agora. Eu acho que se Bolsonaro for eleito. Deixa eu ver como é que eu consigo achar aqui. Vou ver se eu consigo achar ele aqui, eu não sei. E se o mito for eleito? Esse é o nome do vídeo. Eu compartilhei há 7 meses atrás. E vou compartilhar com vocês aqui. Ele tem 7 meses atrás. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu acho... Vou compartilhar na aba comunidade, então quem ainda não for... Eu vou colocar aqui um lembrando. E 3 pontinhos. Eu acho muito interessante,
porque eu estou falando a respeito desses efeitos há muito tempo. O caso, então, de que ele encheria o Congresso de corruptos, as pessoas me xingaram quando eu falei isso, com toda sinceridade. Eu fui xingado, rebatido, escrachado, e hoje eu percebo que é exatamente o que está acontecendo. E agora, né, tem a parte que, infelizmente, o povo brasileiro não entendia, que é a parte aí de que não são políticos livres da corrupção, não são os anjinhos que eles imaginavam. O Magno Praga Malta está adorando agora, todos os inimigos estão adorando, com certeza. O Magno julgado no lixo está adorando, todo mundo... Gente, muita gente vai adorar ver o declínio do Bolsonaro, né? Obviamente, muita gente esperava isso. Eu acho que a oposição ao Bolsonaro foi pequena por causa disso, tá? Muita gente já tinha isso como carta nas mangas, imagino eu. Eu imagino que o PSDB já sabia disso tudo, por isso que o PSDB falou, quer saber de uma coisa? Eu vou simplesmente me posicionar contra, mas não vou fazer campanha, não vou fazer nada. Porque eles já sabiam que o Bolsonaro ia derreter em termos de reputação. Pode continuar presidente, mas não vai ter reputação. A reputação dele vai ser derretida. O mais interessante é a postura dele de fugir e falar que por questões médicas não vai comentar o assunto. Isso foi mais interessante. Aí colocaram um meme. De um lado ele levantando a taça do Palmeiras e do outro lado ele lá. Não, quando o assunto me incomoda, eu passo mal. Eu chamo o doutor para dar um atestado. Lenildo Bezerra da Silva, Léo, boa noite, eu queria agradecer Dilma Resistente fazendo a campanha aqui pelos likes, lembrando vocês que é muito importante curtir essa publicação para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Lenildo Bezerra da Silva, Léo, boa noite, quando vamos acordar desse pesadelo? Nunca imaginei que seríamos governados por uma legião de idiotas, só pode ser um pesadelo. Fica tranquilo, Lenildo, e fica destranquilo ao mesmo tempo. Nós não seremos governados por uma legião de idiotas. Isso é a parte boa. Agora vem a parte ruim. Essas pessoas que vão governar o Brasil, que são as pessoas que vão mandar no Bolsonaro, elas não são idiotas, mas elas também não gostam da gente. Ou seja, eles vão governar para eles. Hoje a gente tem a participação especial da Luísa, que está aqui dentro, participando, chorando. Mas a Jennifer já vai cuidar dela para que ela pare de chorar. É porque toda hora que fala que o Bolsonaro vai governar, ela entra em desespero e fica chorando. Tá vendo? Ela fala, não. Mais anatomia. Será que teremos novas eleições para presidente em 2019 ou 2020? Olha, essa aposta em eleições em 2019 foi exatamente o que fez muitos candidatos a simplesmente deixarem a coisa para lá. Porque se o Haddad fosse eleito, obviamente a gente teria um presidente por 4 anos. O Bolsonaro, nessas circunstâncias, ele é tão frágil que ele pode simplesmente derreter. É praticamente impossível, porque a gente não sabe, né? A queda do Bolsonaro traz o Mourão dos militares pode fazer uma certa pressão para não cair, mas o detalhe é que a mídia vai ser cruel, né? Eu não sei se o Bolsonaro vai pedir desculpas, não por ter cometido crimes, não por causa do dinheiro, mas por ter cogitado a possibilidade de desafiar a mídia, né? O que foi o problema do Bolsonaro nessa brincadeira? O Bolsonaro foi louco o suficiente para cogitar a possibilidade de desrespeitar as ordens dos banqueiros, em especial na questão da reforma da Previdência. Então, eu não sei se o Bolsonaro vai continuar sendo louco o suficiente para bater de frente com os banqueiros, bater de frente aí com as elites. Se ele parar com isso, ele obviamente continua presidente. O que fez a Dilma cair foi exatamente que a Dilma foi teimosa. Ela falou, não, eu fui eleito pelo povo brasileiro, eu vou governar para o povo brasileiro. O Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro, tentou dar um pitaco a favor do povo, já tomou uma pancada, já foi doente para casa. Margarida Maria Andrade Maria. Léo, para de falar do Bozo perto da Luísa, você vai assombrar a sua filhinha. Quando eu começo a falar que ela só chora na hora que eu falo, olha, não, mas o Bolsonaro vai governar por 4 anos, aí ela entra em desespero, mas
quando eu começo a zoar o Bolsonaro, não, ela fica tranquila que ela vê que tá tudo normal. Na hora que eu falo, não, o Bolsonaro ganhou, ele vai governar por 4 anos, ela começa a chorar porque ela ainda não entendeu a parte deboche da história. Porque, olha, eu vou ser bem sincero, eu fiquei um pouco baqueado com o resultado do segundo turno, não. Na hora que eu vi que o Poder Judiciário não faria nada por causa da utilização de fake news, eu já tive as eleições como decididas a favor do Bolsonaro. Obviamente, na hora que eu vi que o fake news e o Caixa 2 foram legitimados pelo poder aessiário brasileiro, e eu fiquei baqueado durante um certo tempo. Mas depois que eu prestei atenção e vi que não haveria possibilidade diferente de reeducar o povo brasileiro, olha, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Hoje foi muito divertido. Hoje eu tenho alguns, né, todos eles não fazem parte mais do meu círculo de amigos no Facebook, mas eu continuo acompanhando alguns conterrâneos. Tem um rapaz de Londres, que é aquele negro contra os direitos dos negro contra cotas, extrema-direita, porém negro, com filhas negras que ele gostaria que vivessem no Brasil, ou seja, um cara completamente contraditório, né? Ele está destruindo o ambiente onde a filha dele vai crescer. Esse cara, Bolsonaro ferrenho, também meu conterrâneo, que é aquele cara que deu errado a vida inteira, de uma hora para outra achou uma oportunidade de ficar falando do Bolsonaro para aparecer. Essas pessoas que eu não vou citar o nome, mas elas, se assistirem, vão saber quem é, e quem conhecer sabe muito bem de quem eu estou falando. Até antes do Bolsogate, eles estavam lá. Bolsonaro vai desvendar o problema, ou como é que é mesmo? A caixa preta do BNDES. Vamos torcer para o mito abrir a caixa preta do BNDES. O mito vai fazer, o mito vai acontecer. Os dois. Eu fui na timeline deles hoje para ver o que eles estão postando. Não, agora eles estão postando coisa de cachorrinho, um tá postando coisa sobre aumento do preço da anuidade da OAB, o outro tá postando coisa lá e no meio das postagens tem uma postagem sobre política, delação do Palocci. Não falam mais do mito. Não tem mais aquele orgulho de expor o mito, mas as fotinhas ainda estão lá. O próximo passo é ver as fotinhas desaparecerem. Eles foram massa de manobra, eles foram os idiotas da história. E agora só nos resta rir da cara deles, simples. Agora a gente vai divertir, são 4 anos, por isso que eu falo, Bolsonaro, por favor, nada de sair da presidência antes de 4 anos. Você nos deve esse momento de diversão, você nos deve esse momento de curtição, porque, olha, seus eleitores foram bem chatos. Agora a gente precisa descontar. Foram praticamente 4 anos falando, aceita que dói menos, Bolsonaro 2018, vamos oprimir. Agora a gente precisa descontar, né? Nos permita 4 anos de deboche. A gente vai curtir bastante isso. Continua. Vai sair mais coisa, vai aparecer mais coisa, vão vir coisas aí, a gente vai rir bastante. Muito obrigado, Bolsonaro, por essa oportunidade que você está nos dando, né? Digamos que vale muito mais que um ingresso para um circo de Soleil, um ingresso aí para show do Ari Toledo, que nem sei se está vivo ainda, né? Mas enfim, é da minha época de infância. O Silvio Santos fazia propaganda dele, lógico, nada se compara a nós, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo, os políticos são tão úteis como no Brasil. Com toda a sinceridade. Vocês já pararam para pensar isso? Em qualquer lugar do mundo, os políticos são odiados. Em qualquer lugar do mundo, os políticos são pessoas que aparecem lá para dominar, para fazer, para acontecer. No Brasil, são humoristas. Com toda a sinceridade, gente, nós temos que agradecer o eleitor do Bolsonaro. Ele criou demanda, né? Ele criou demanda por humor, ele criou bons profissionais na política, porque até então os políticos não faziam absolutamente nada para o povo. Agora eles estão lá para divertir o povo. Tá legal, tá bom, vamos curtir. Lógico, um escândalo atrás do outro, a gente não precisa mais de ficar assistindo humor no YouTube como antes, a gente não precisa. Vai atrapalhar para humoristas, né? Eu fico pensando o que vai acontecer com Zorra Total, A Praça é Nossa, esse pessoal aí tá perdido, porque agora nós temos políticos que, na verdade, são atores pagos com dinheiro público. É mais ou menos
uma espécie de lei Rouanet constitucional, porque a lei Rouanet é uma lei, ela é abaixo da Constituição. A lei Rouanet, ela é um incentivo à cultura, mas olha que coisa complexa. Na lei Rouanet, o cara tem que passar no projeto de lei, lá captar o recurso. O Brasil tem um incentivo à cultura de humor de uma forma muito mais eficaz, porque é prevista na Constituição, é a eleição para o presidente da República. A gente vai lá, elege o presidente, elege deputados da família Bolsonaro e nós temos aí uma equipe de altíssimo nível de humor para fazer o brasileiro feliz. Deixa eu agradecer aqui os compartilhamentos, é melhor Jair se acostumando com a corrupção e é melhor o próprio Jair ir se acostumando com a verdadeira face da imprensa. Uma imprensa que até pouco tempo atrás era do lado dele, eles eram juntos oposição, uma imprensa que agora é oposição a ele. Léo, de onde saiu o dinheiro do assessor? Pergunta Odila Matos. Olha, a ideia que eu tenho a respeito disso é que esse é o dinheiro, né, que vem daquelas pessoas que são contratadas com a verba de gabinete e pagam parte desse dinheiro de volta. Mas pode ser um dinheiro de compra de decisão parlamentar, que é o mensalão. Pode ser muita coisa, né? Agora a gente tem que esperar mais ou menos as apurações. Lembrando que quem vai pôr a Polícia Federal para apurar é o Moro, né? Mais ou menos assim. Gente, não vai dar em nada. Isso é só importante. Entendam o seguinte. Vamos usar o nosso direito de deboche, na justiça não vai dar em nada, a menos que o Bolsonaro tente bater de frente com as elites. Enquanto o Bolsonaro, vocês lembram do Temer? Toda hora que aparecia uma nova denúncia contra o Temer se safava. Por quê? As denúncias contra o Temer eram piores que as denúncias contra a Dilma. Por que o Temer se safava? Não era crime de responsabilidade, era crime comum. Corrupção, coisa filmada, não tinha que inventar tese de pedalada fiscal. O Temer se safava porque ele fazia acordo com quem manda no Brasil. A finalidade disso não é uma moralização sobre os Bolsonaro, não. A finalidade disso é muito simples, é pressionar o Bolsonaro para não contestar as ordens que vêm de cima. Será que o Bolsonaro achava mesmo que esses políticos que estavam sendo denunciados, eles estavam sendo denunciados porque só eles estavam envolvidos em casos de corrupção? Não! Tem muito político envolvido em casos de corrupção. A diferença é o seguinte, se o político estiver disposto a governar para os chantagistas, ele continua tranquilo. Se o político estiver disposto a bater de frente com o chantagista, ele vai para a mão do chantagista maior, né? Ia para o Sérgio Moro, para ser condenado. Ah, quer governar para o povo? Vai para Papuda, não é? Não é assim que o eleitor do Bolsonaro fala? Vai para Papuda. Bom, tá aí, ó. O eleitor do Bolsonaro agora precisa conviver, não com o Bolsonaro preso. O Bolsonaro não vai ser forte o suficiente para desafiar as elites a favor do povo. O Bolsonaro vai meter o pé na bunda do eleitorado dele, fazer reforma da Previdência, fazer reforma trabalhista, ferrar mesmo o eleitorado dele, porque senão ele vai preso. Essa é a mensagem. Se o Bolsonaro não fizer a pauta exatinha que a direita quer, e quando eu digo direita eu não incluo ele, que ele é simplesmente um fantoche da direita, se o Bolsonaro não fizer a pauta que os empresários querem, se o Bolsonaro não fizer a pauta que a imprensa quer, e é uma pauta totalmente nociva ao seu eleitorado, se o Bolsonaro não fizer isso, o Bolsonaro cai. Pronto, simples assim. Tá aí. Valdir Bet. Perdi aqui o Valdir Bet. Moro vai prender os Deus amigo Moro, você não é bom. Vai agora com os teus amigos. Você estava junto no golpe que deram nesse país aí, Moro. O Valdir Bet falou. Olha, é muito importante nesse momento lembrar que isso é uma oportunidade para levantar pessoas para o dia 10, tá, gente? Existe aí uma possibilidade de levantar pessoas para o dia 10. É Zé Pereira. Sacou tudo, Léo. A esquerda... Oh, meu Deus, fugiu aqui o comentário. A esquerda está caindo na besteira. Deviam denunciar desde já esses acordos com o judiciário. Não adianta não, Zé Pereira, porque olha, a esquerda ela tem um interesse contrário ao interesse do judiciário.
A primeira coisa que a campanha do Aécio fez é criar na cabeça de todo juiz e toda pessoa do Ministério Público do Brasil que eles são trabalhadores e o resto é tudo vagabundo. Aí hoje as pessoas do Ministério Público e do Poder Judiciário pensam assim: ah não quero político de esquerda não, político de esquerda fica comprando voto, dando Bolsa Família, político de esquerda fica ajudando gente vagabundo, não, eu sou trabalhador, eu sou... E outra coisa, né, isso inclusive faz parte de um trabalho que eu estou fazendo para o curso de mestrado em Direito que eu faço. Eles fizeram uma estratégia de comunicação fantástica, eles criaram uma sensação de ódio contra a esquerda, e esse ódio aconteceu no Poder Judiciário, no Ministério Público, lógico que não são todas as pessoas, mas a maioria. Então, as pessoas de esquerda já chegam no Poder Judiciário e já são recebidas como inimigas do juiz. Quando um promotor ou um procurador recebe uma denúncia contra uma pessoa de esquerda, ele já vê aquela denúncia como motivo de honra. Como que eles conseguiram fazer isso? É a ideia de que, olha, tá vendo, juiz? Você estudou aí para passar no concurso, você sofreu bastante. Aquele barbudo lá, ó, analfabeto, tá rico. Vocês entenderam? Foi uma estratégia que foi criada para programar mentalmente os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, com a ideia de que, olha, vocês estudam e se matam e ganham menos que aqueles políticos vagabundos lá que são analfabetos. Essa foi a programação mental que rolou. E na hora que essa programação mental veio, ela veio com a ideia de que esses políticos de esquerda fazem programas sociais para comprar votos. E as pessoas que vendem os votos são os pobres que recebem Bolsa Família, e para eles, né, para esses juízes, para esses procuradores e promotores, os pobres que recebem programas sociais, na verdade, são vagabundos que não se esforçaram bastante. Então, essa programação mental criou dentro do Brasil um poder judiciário que jamais julgaria de forma imparcial quando estivesse na frente de um político de esquerda. Essa foi a programação mental que modificou as coisas de uns tempos para cá. Então, hoje, o que se persegue no Poder Judiciário não é o crime, é a ideologia de redistribuição de renda. É o político de esquerda, porque para eles o político de esquerda incentiva a vagabundagem. Então, é esse tipo de coisa aí que zoou completamente a situação. Covil do Raposa: depois de elegerem Bolsonaro, o risco é que qualquer bosta, desde que seja famoso, possa ganhar a próxima eleição. Gente como Luciano Huck vão até ignorar suas fraudes. Eu não sei, Covil da Raposa. Olha, é tudo muito indeterminado no Brasil hoje. Porque, olha, se o Bolsonaro realmente cumprir toda a pauta liberal, pode ser que a gente tenha um momento de muita fome, pode ser que a gente não tenha eleições, porque eles vão perceber que... O que acontece? Qual que é a intenção? A intenção agora é destruir a indústria nacional, colocar o brasileiro como escravo. Se eles conseguirem atender esses objetivos bem rápido, pode ser que o Bolsonaro caia, chamem eleições, não sei. Mas pode ser que a gente tenha uma revolução comunista. Porque, olha só, o que aconteceu na Inglaterra para evitar o comunismo? Estado de bem-estar social. Essa coisa de dar para a pessoa o mínimo para ela sobreviver foi a forma que a Inglaterra encontrou naquela época de não se tornar um país comunista. A onda comunista estava tomando vários países. Para não se tornar comunista, a Alemanha decidiu colocar o Hitler no poder. Cada país fez uma coisa diferente. A Inglaterra foi mais inteligente. A Inglaterra, em vez de colocar um louco de extrema-direita no poder, a Inglaterra preferiu criar uma forma de respeitar os mais humildes. Olha a diferença, vocês pararam para pensar, né, que normalmente o eleitor do Bolsonaro, normalmente o pobre de direita, o economista de Facebook, ele não consegue entender os motivos por detrás do estado de bem-estar social, os motivos por detrás de um estado que provê saúde, um estado que provê educação pública, aposentadoria. E eu vou contar para vocês uma coisa que está na história da Europa, e isso é uma coisa que ninguém pode negar, mas não duvidem. Pode ser que o Nando Moura, que fala que o nazismo é de esquerda, negue uma coisa dessa. Mas olha, durante o momento em que uma onda comunista tomava a Europa, cada país buscou uma forma diferente de lutar contra a onda comunista. Lá na Inglaterra, eles desenvolveram o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é uma forma de pensar da seguinte maneira: olha, eu, como governante, vou cuidar para que as classes mais pobres não entrem em desespero e não causem uma revolução comunista. O que eu vou fazer? Se o cara estiver passando fome, eu vou dar para ele o mínimo para ele sobreviver. Se o cara sofrer acidente,
o Estado vai prover para ele através de um seguro social, subsistência para a família dele, né? Os filhos dele vão ter direito ao acesso a uma educação. Se ele adoecer, ele vai ter direito a uma saúde pública. Isso foi a estratégia da Inglaterra para evitar a Revolução Comunista. Então, eles conseguiram diminuir a revolta da população e criaram esse estado de bem-estar social que conseguiu manter a Inglaterra longe do comunismo. Já a Alemanha partiu para uma outra ideia. O partido de Hitler estava caindo nas eleições, né? Tinha eleição para o parlamento. O partido de Hitler, que tinha crescido muito, ele começou a diminuir o número de parlamentares. Tanto é que quando Hitler foi para o poder, o partido dele não tinha maioria. Já o Partido Comunista estava crescendo na Alemanha. A Alemanha, no lugar de criar um estado de bem-estar social para combater a possibilidade do comunismo, a Alemanha preferiu criar uma união dos partidos anticomunismo e colocar o Hitler no poder. Eu tenho certeza que até mesmo o eleitor do Bolsonaro concorda que a ideia da Inglaterra de criar um estado de bem-estar social para respeitar os mais humildes e evitar a revolta dos mais humildes foi uma ideia muito mais inteligente do que a ideia da Alemanha de colocar no poder a extrema-direita para evitar a possibilidade do comunismo. Vamos cair na real. Qualquer um concorda nisso. Se todos nós concordamos que na experiência anterior a implementação de um estado de bem-estar social foi mais inteligente do que colocar no poder um governo de extrema-direita, mais inteligente para eliminar o comunismo, por que hoje, nós que concordamos com isso, decidimos como Brasil colocar no poder um governo que se dizia de extrema-direita para evitar o comunismo? Vamos cair na real, gente. Se esse governo começa a tomar medidas antipobre, como ele prometeu, fim de direitos, agora, né, as elites começam a pressionar pelo fim da Previdência, se ele realmente faz isso, ele coloca a população brasileira na miséria. Se ele coloca a população brasileira na miséria, ele cria aquilo que gerou a Revolução Comunista na Europa, que é uma situação em que a maioria estava na miséria e chegou à conclusão que não fazia sentido uma pequena quantidade de pessoas com muita riqueza. Lembrando, só para encerrar esse pedacinho, a inteligência da Inglaterra foi manter o capitalismo através de uma pequena redistribuição de renda. A falta de inteligência da Alemanha foi evitar o comunismo através do pulso firme. Não deu certo. Mas enfim. Queria agradecer muito vocês aqui pelos compartilhamentos. Estamos chegando a 1.500 pessoas assistindo aqui no YouTube. Eu queria lembrar vocês que é muito importante que vocês compartilhem essa transmissão no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Isso porque esses dias eu não estou nem tentando transmitir no Facebook, que eu estava tendo muito problema. Eu vou voltar a transmitir no Facebook logo, logo. Eu estou só esperando a montagem aí desse computador que a campanha está dando super certo, essa campanha vai gerar. Eu, com toda a sinceridade, eu não esperava que essa campanha funcionasse tão bem. Eu imaginava que seria uma campanha lenta, uma coisa que fosse acontecer a passos curtos, e eu já preciso atualizar, vou atualizar logo após o programa, eu já preciso atualizar a tabela que está disponível na descrição, né? Quem não sabe da campanha ainda, nós estamos fazendo uma campanha para eu conseguir trocar esse computador. Outro dia eu fiz aqui uma demonstração do que acontece. Eu vou tentar colocar aqui. Outro dia eu fiz uma pequena demonstração do que acontece. Ai, meu Deus, coloquei coisa errada aqui. Outro dia eu fiz uma demonstração do que acontece com o meu processador. Foi engraçado que mesmo eu demonstrando o que acontece com o meu processador, apareceu uma pessoa comentando que não precisava de preocupar não, porque uma transmissão dessa não consome nem 3% do processador. Fiquei impressionado. Como é que uma pessoa dessa que não mexe na área tem tanta certeza, né? Eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui o que é. Tá tudo travado aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é a realidade de fazer essa transmissão pela internet. Estou só cortando aqui para eu conseguir mostrar para vocês o que é o uso do meu processador e por que eu decidi que eu não vou continuar desafiando o processador para tentar fazer transmissões no Facebook. Eu vi que não dá certo, simples assim. Deixa eu ver se eu consigo agora conseguir colocar aqui
capturando um pedacinho, tá aqui, ó. Olha só, esse indicador aqui é o indicador de consumo de recursos. Tá vendo que eu bateu 99%, 100%. O que acontece? Esse indicador de consumo de recursos está mostrando para mim que meu computador não aguenta mais. Simples assim. E aí eu iniciei essa campanha para conseguir arrecadar uma ajuda para montar um computador novo. Eu fui descobrir que essa campanha já estava acontecendo, o próprio Clicério já estava fazendo essa campanha acontecer. E acho que tem 2 ou 3 dias, eu sei que nós já arrecadamos mais de 35% desse computador. Já chegaram aqui 2 blocos de memória, o Clicério já falou comigo para cortar, porque ele já comprou e já vai chegar mais 2 blocos de memória. E o gabinete, então vou atualizar a tabela, deixando lá só o que precisa, mas lembrando que é muito importante qualquer tipo de ajuda. Então, se você puder participar do Clube do Estoppa e puder ajudar com qualquer valor, você ajuda muito. Então, o Clicério tem conta na Caixa. Eu coloquei a conta da Jennifer no Itaú e hoje eu vou colocar uma conta minha que eu esqueci de colocar do Banco do Brasil. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, em qualquer um desses bancos. É muito importante que você, depois que você fizer o depósito, você mande, se possível, para o Clicério uma descrição do que aconteceu para ele controlar, para a gente fazer aqui adequadamente os agradecimentos. Deixa eu agradecer o Antônio Las Vegas Arruda. Léo, eu acho que a família Bozo vão virar pó no cenário da política depois desse mandato. Olha, o Bozo não governa nem uma cidade de 50 habitantes. Antônio, o detalhe é o seguinte... O Brasil gosta desse tipo de personalidade, tá? Isso é um problema sério. Infelizmente, o brasileiro gosta dessa bobiça. O ponto de vista que eu tenho é que isso não vai tirar a família Bozo da política. Isso vai acabar com aquela ilusão de que o Bolsonaro é um cara honesto, mas apesar do Bolsonaro perder o título de honesto, ele vai continuar com o título de opressor. E essa característica de opressor acaba conquistando muita gente. Tem um cara que eu conheci lá na Itália, quando eu estava fazendo cidadania italiana, que é o Félix. O Félix é um cara muito brincalhão. Quem conhece o Félix não acredita que ele tem esse posicionamento político de opressor, porque ele é aquele cara brincalhão, chama todo mundo para curtir, para festa, mas ele coloca no Facebook dele que ele trabalha para a empresa Silvio Berlusconi, que é uma espécie de Bolsonaro da Itália. E fez campanha para o Bolsonaro. Mas não é por moralismo, ele é um babacão. O que eu quero dizer é o seguinte, essa personalidade do Bolsonaro, ela sempre vai ganhar votos. Uma pessoa, por exemplo, um cara que eu considero um gênio, é preciso admitir que ele é um gênio, ele é um grande comunicador e inteligente, mas é um cara babaca naquilo que ele faz, o Danilo Gentili, né? Vamos admitir, o cara é inteligente. Mas o cara é um babaca, tá sempre zoando, tá sempre, né, satirizando. Ele não faz um trabalho, digamos que, legal. Mas o trabalho dele supervende, né? Ele faz um trabalho babaca, mas é um trabalho babaca que tem muita aceitação social. Então, qual que é o detalhe? O Bolsonaro, sem o impulsionamento de WhatsApp, sem o fake news, ele não teria ganho. O que significa que o Bolsonaro volta para aquela realidade anterior de que não vai adiantar mais ele usar o fake news, porque ele já vai estar desmoralizado. Mas ele continua ganhando para deputado, eles não vão sair da política, eles vão continuar ganhando para deputado, só se ele morrer, né? Eles vão continuar na política eternamente. Vou dar um exemplo para que você se convença que ele não vai sair da política. O Tiririca nunca perde. Sempre que o Tiririca candidatar, ele vai vencer. É porque ele é um bom deputado, ele é um bom político? Não, porque ele é um grande palhaço. O Bolsonaro, ele tem esse personagem opressor dele. Esse personagem opressor acabou conquistando pessoas que acreditaram nesse personagem opressor dele. Agora, as pessoas que gostam do personagem, vamos lembrar, o cara está na política há 28 anos, ele vai continuar na política. Só mesmo se ele for condenado, aí for afastado, aí, perder direitos políticos por 8 anos, essas coisas básicas. Fora isso, eu acho que ele continua na política. Mas como o Bolsonaro não tem lá essa personalidade, né? Tem um cara que fala que o soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde, né? Se o Bolsonaro tivesse essa personalidade, obviamente o Bolsonaro ia desafiar e era perigoso até acontecer igual aconteceu com a Dilma. Mas não,
ele vai ceder às torturas muito rápido, né? Essa primeira investida da mídia contra ele já volta a aceitar a reforma da Previdência. Tudo que a mídia está fazendo nesse momento é pressionar o Bolsonaro para o Bolsonaro governar para as elites. Ele volta a governar para as elites e acabou. Pronto. Deixa eu ver aqui. Para a população pobre, não faz muita diferença o Amoedo. O Amoedo, né? O Amoedo traz uma teoria que tem aceitação em algumas escolas de economia. O Amoedo traz a ideia de que, olha, se você cria Vamos pensar o seguinte, qual que é a ideia dos liberais? E é plenamente aceitável que as pessoas acreditem no liberalismo. Tem vários economistas que pregam. Eu não acredito que seria assim. Eu acho que a gente criaria uma situação caótica que eu não estaria disposto a assinar embaixo. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem vocês que o Estado parasse de ajudar as pessoas que estão morrendo de fome. E o Estado parasse de ajudar as pessoas que estão estudando. O Estado parasse de, digamos que, ajudar as pessoas que têm acesso à saúde pública. Os liberais pensam que isso vai causar um desespero nessas pessoas e essas pessoas vão se tornar mais produtivas. É mais ou menos assim, se eu tirar o Bolsa Família das famílias que estão recebendo Bolsa Família hoje, elas vão entrar em desespero, vão começar a trabalhar e vão se tornar mais produtivas. Se eu tirar o financiamento educacional, as pessoas vão lutar e vão conseguir pagar os próprios estudos. Aí pensam os liberais que se você começa a pagar essas coisas para as pessoas perdem o incentivo para lutar por essas coisas. Por que eu não acredito nisso, nessa atual conjuntura brasileira? Pelo simples motivo de que antes era assim e as pessoas simplesmente morriam. Entenderam? Qual que é a ideia do Estado de Bem-Estar Social que foi implementado, que eu aprovo demais? Não existe um programa Bolsa Família no Brasil para as atuais mães saírem do programa Bolsa Família. Não é essa a intenção. O programa foi atacado pelo eleitor do Bolsonaro com esse argumento, mas não era essa a intenção. A intenção foi uma política de longo prazo. Olha, essa safra, vamos pensar assim, de brasileiros está perdida. São pessoas que não se prepararam para o mercado, são pessoas que não têm condições de trabalhar, são pessoas que moram em regiões onde não tem atividade econômica. Vamos fazer o seguinte, no lugar da gente deixar essas pessoas morrerem de fome e perderem os filhos por causa da fome, vamos investir nessas pessoas, mas não sonhando que essas pessoas vão sair desse programa, mas na certeza que os filhos dessas pessoas, ou seja, a próxima geração, já vai vir completamente apta para o mercado de trabalho. Então, essa que é a intenção do Bolsa Família. Os liberais trabalharam para destruir o Bolsa Família, falando que a intenção do Bolsa Família era comprar votos, manter as pessoas na pobreza, que as pessoas jamais sairiam da condição de pobreza porque elas estavam recebendo aquilo. Mas eu não acho isso com toda sinceridade. Eu acho que ao tirar o Bolsa Família dessas pessoas, ao acabar com esses programas sociais, essas pessoas não vão se tornar extremamente produtivas, essas pessoas vão morrer de fome. E eu não sou a favor de ver pessoas morrendo de fome. E os liberais pensam também que você acaba desincentivando os mais fortes. Afinal de contas, quando você dá um benefício para o mais fraco e deixa o mais forte se ferrar, você está desincentivando o mais forte. Mas não é bem assim. Aquele mais fraco está fazendo um serviço pesado com uma baixíssima remuneração. E é por causa do serviço pesado daquele mais fraco que, às vezes, o mais forte tem uma casa de luxo, o mais forte tem acesso a um alimento barato. Então, essa redistribuição, ela é contestada, mas a contestação também é contestável. Eu não acredito no posicionamento dos liberais nesse sentido, porque eu acho que vai produzir um resultado pior. E o Bolsonaro fala, não, Bolsa Família tem que acabar, tem que arrumar um jeito das pessoas saírem. Mas aí você pega grande parte dos usuários do Bolsa Família são pessoas economicamente inviáveis. A ideia é o seguinte, olha, vamos assumir que essas pessoas vão morrer de fome? Vocês como presidentes, né, se algum de vocês fosse presidente, em nome de um liberalismo, você assumiria a possibilidade de matar essas pessoas? Ah, não, mas essas pessoas têm que correr atrás do próprio sustento, vão cair na real. Essas pessoas cresceram no Brasil que não dava para elas condições de se prepararem para ter o próprio sustento. É isso que fez com que essas pessoas fossem pobres. Assim, a pessoa não quer ser pobre. Vão cair na real, não é assim. Mas
O Amoedo pensa que quando ele privilegiar o liberalismo, muitas empresas vão vir para o Brasil, porque agora o Brasil é um país livre, não tem mais essa coisa de tomar o dinheiro dos empresários para poder pagar a Bolsa Família, e isso vai acabar refletindo nos trabalhadores, porque vai gerar emprego. Aí eu pergunto, quem é o empresário que vai vir para o Brasil montar uma empresa numa cidade do Nordeste que não tem nem estrada para chegar? Porque as pessoas de São Paulo criticam o Bolsa Família sem nunca terem tido a oportunidade de ver o que é pobreza de verdade. Quem é o empresário que vai contratar aquela senhorinha analfabeta que não sabe escrever o próprio nome para poder tirar ela da miséria? Vamos cair na real. É lógico que um pouco de liberdade econômica vai gerar um pouco de atividade econômica e automaticamente essa desburocratização que pode gerar uma atividade econômica pode gerar um pouco de riqueza. Mas não vai acabar com o problema da fome. Esse liberalismo proposto vai matar pessoas de fome. Basta pensar dessa forma. Eu vejo assim. Por isso que eu acho que, olha, com toda sinceridade, a ideologia do Amoedo, ela pode se aplicar num país extremamente educado. As pessoas, mas lá nos Estados Unidos não tem direito. Não, as pessoas ganham muito mais, né? Se for para um país... Eu gosto muito dos libertários. A Jennifer tem um amigo que é o Igor. O Igor é libertário. Libertário é o cara que acha que não tem que ter governo, não tem que ter nada, tudo se controla. Eu falei, não, peraí, tudo se controla. Aí o cara que é mais rico vai lá, compra a metralhadora e monta o próprio governo dele. Mas não, o libertário pensa que não. O libertário pensa que numa situação em que o governo sumisse, tudo ia acontecer da forma mais tranquila do mundo. Aí ele dá exemplo da cidade libertária de Liberland, Essa cidade é interessante, que é o exemplo dos libertários, mas essa cidade está dentro da Europa, numa região onde existe uma infraestrutura de transporte, uma infraestrutura de geração e transmissão de energia, uma infraestrutura social, ou seja, é uma experiência libertária como aquela experiência de acampar no terreiro de casa. O menino quer acampar, ele fala, não, eu quero acampar, lá eu vou produzir meu próprio alimento, ele vai e pega um monte de lata de sardinha, um isqueiro, um fogareirozinho a álcool e põe a barraquinha no terreiro da casa dele. Toda hora que falta uma coisa, ele entra dentro de casa e busca. Isso é a experiência libertária que a gente tem na Europa. Vamos cair na real, gente. Quer fazer uma experiência libertária? Vai lá para dentro da floresta amazônica. Eu duvido que um fiscal vai lá te perturbar. Entra dentro, lá no miolinho da floresta amazônica e começa a fazer sua experiência libertária lá dentro. Começa a fazer sua experiência liberal, livre de um Estado que toma impostos, livre de um Estado que perturba, lá dentro da floresta. Não é acampar no terreiro de casa. Não é dar exemplo de cidades libertárias numa Europa que demorou milênios para se construir, agora que ela está toda construidinha, toda prontinha, vamos fazer uma experiência libertária. Lógico que se o Amoedo for fazer uma experiência liberal num país todo construído, onde a sociedade é toda educada, vai dar certo. Claro que vai dar certo. Agora, num país subdesenvolvido, onde as pessoas morrem de fome porque elas não sabem nem como correr atrás das coisas, pode fazer. Você vai matar gente. Simples assim. Você vai matar gente. É assim que vai funcionar. Léo, me explica o quadrilhão do PT. Roger von Zuber. Roger von Zuber. Você acha mesmo que eu preciso, aqui nesse programa, explicar uma coisa que a Globo tem trabalhado para explicar ao longo dos últimos anos? Olha, com toda a sinceridade, qual que é a necessidade, porque as pessoas falam, não, mas você não se posiciona contra o PT. Vocês acham mesmo que imparcialidade é eu chegar numa briga onde existem 15 pessoas batendo nenhuma e eu chegar numa briga e me mostrar imparcial? Falar, olha, eu vou entrar nessa briga aqui para separar. Olha, você tem 15 pessoas batendo nenhuma. Se eu ficar imparcial, eu estou do lado das 15. Vamos cair na real. Toda a imprensa brasileira já está explicando o que é quadrilhão. Eu preciso trabalhar aqui, é o que a imprensa esconde. Não é aquilo que a imprensa mostra. Então, vamos cair na real. Eu não vou explicar o que é quadrilhão do PT. Não me interessa o que é quadrilhão do PT. E pode ter certeza, interessa muito mais para a gente hoje o que é imperialismo americano.
Interessa muito mais para a gente hoje o que é processo de desindustrialização. Se você souber o que é imperialismo, o que é industrialização, você vai ver que quadrilhão do PT é um bicho de pé perto do câncer que está chegando no Brasil hoje. Viviane, Cristina e Léo, você concorda que com mais tecnologia chegando, mais desemprego também ocorre? Tem robôs que fazem trabalho de 100 pessoas e o custo a longo prazo sai bem mais barato. Concordo sim. O detalhe é o seguinte, a tecnologia é uma coisa inevitável, tá, Viviane? Não tem como a gente imaginar que a gente vai viver sem aproveitar os avanços tecnológicos. O que a gente precisa fazer é o seguinte, existe uma coisa que chama técnica de produção. A técnica de produção é você produzir da forma mais econômica possível, sempre privilegiando a possibilidade de contratação de pessoas. Na técnica de produção, você vai fazer um mix de máquinas, investimento em máquinas e investimento em pessoa, aí você aplica a depreciação da máquina, você vai ver o que vai acontecer a longo prazo. Porque se todas as empresas partem para essa ideia de produção com máquinas dispensando pessoas, elas vão conseguir produzir, mas elas não vão conseguir colocar máquinas para consumirem, né? Porque máquinas não consomem. Mas, obviamente, o que você está falando é pertinente. A tendência natural é que as próximas gerações, né, nas próximas gerações, as pessoas tenham menos filhos. Exatamente por isso, né? Está faltando atividades para todo mundo na Terra. E existem pessoas que têm a teoria de que o que está acontecendo no Brasil hoje faz parte de um controle populacional. Né? É bom até vocês pesquisarem sobre isso. Existem teorias de que essa onda liberal no Brasil é exatamente para matar pelo menos 30 milhões de brasileiros para começar a criar condições para um futuro com menos pessoas. Exatamente porque agora os donos do mundo não precisam mais de tanta mão de obra para produzir. Roger Mello, Léo, o coiso vai cair? Como seria a queda dele? Quando estávamos assistindo o replay do seu programa, é bom para você assistirmos as propagandas? Sim, Roger, é o seguinte, as pessoas me perguntam muito sobre as propagandas, deixa eu explicar para vocês. O que eu faço? Eu tenho as despesas do canal, que são muitas, então eu deixo as propagandas sempre nas reprises. Aqui durante a transmissão ao vivo, não tem as propagandas. Durante a reprise, essas propagandas rodam. Lógico que rodar as propagandas vai gerar uma renda maior para mim. Então, se você roda a propaganda, beleza. Se não roda, beleza da mesma forma. Mas as pessoas às vezes me xingam por causa das propagandas e eu falo com você com toda a sinceridade. Olha, agora tem aqui 1000 watts de luz ligados aqui, ou seja, um grande consumo de eletricidade. Tenho um computador que não gasta pouco. Eu tenho 2 internets, porque no momento em que eu coloco a reprise, se eu tento colocar um upload para fazer, a reprise cai. Então, ou seja, eu tenho 2 contas de internet, eu tenho também despesa com energia elétrica e, obviamente, essa despesa não é barata. Então, o que eu faço? Eu encho de propaganda mesmo, que é a única forma que eu tenho de conseguir um dinheirinho, porque, afinal de contas, eu não tenho dinheiro de Jorge Soros. Isso ajuda. E eu peço para vocês, por favor, não se magoem com eu colocar propaganda nas reprises. A propaganda eu não coloco, obviamente. Propaganda é para ficar rolando toda hora na hora da live. Eu deixo na hora da reprise. Na reprise não, no programa que acontece durante o dia, né? Então, se vocês não se importarem, rodar a propaganda, claro que ajuda sim. Eu estava falando com vocês sobre a questão das despesas. Para vocês terem uma ideia, lógico que eu vou tentar processar a empresa de TV, de internet por isso, mas teve uma tempestade aqui, eu descobri, já tinha descoberto que queimou meu roteador, hoje eu descobri que queimou a televisão também, que é da TV a cabo. Então, enfim, são despesas, né? As despesas vão se acumulando, e aí eu tenho que trocar o roteador, né? Tive que investir aqui num sistema no break, com baterias grandes para segurar, porque dá pique de luz, a coisa para, essas despesas aí. Obviamente, eu tiro dessas propagandas. As pessoas costumam fazer as teoriazinhas aqui. Mas você recebe superchat. As pessoas conseguem ver a conta que entra, eles não conseguem ter noção do dinheiro que sai, né, para manter a coisa funcionando.
ajuda. Então, respondendo, muito obrigado, até por você ter tocado nesse assunto, ajuda muito. Eu sou da Umbanda, vou ter que correr dos crentes e dos bolsominions. Natália Bonato. Cuidado, hein, Natália? Para o crente, você é do demônio. Mas peraí. Se todas as religiões diferentes das deles forem do demônio, tem muita gente do demônio no Brasil, né? Mas o fanático, a primeira coisa que o pastor faz para fanatizar a pessoa é dizer que as outras religiões são do demônio. É uma covardia de extrema monta, que o próprio Jesus Cristo ele veio com intenção inclusiva de convidar todos. Já os pastores de hoje, eles demonizam as outras religiões, porque para eles não são religiões, nem as outras, nem a deles, são comércios. Então a melhor forma dele criar um obstáculo é falar que aquele outro produto, ou seja, a outra religião, é do demônio. O colega pergunta, qual a família é pior, a do Ozzy Osbourne ou a do Bolsonaro? O Ozzy é legal, ele falou que naquele negócio lá que nem conhecia o Justin Bieber de uma forma tão legal, mas enfim, se fosse o Bolsonaro, ele ia xingar o Pablo Vittar, né? O Ozzy só falou que não conhecia, mas tô falando bobeira aqui. Sim, já estudei algo sobre isso e também concordo com a nova ordem mundial, porque cada dia está mais evidente. Só comentei sobre os robôs porque morei anos no Japão e vi, de certa maneira, isso acontecendo. Sim, a gente vai ter sim uma... Olha, lá na Inglaterra, durante o curso de Política e Economia que eu fiz lá, eles já admitem que determinadas atividades hoje, elas são muito mais valiosas do que as atividades que antes eram caríssimas. Para vocês terem uma ideia, tem 2 grandes obstáculos nos países que falam inglês. O primeiro obstáculo é a mecanização, né, a utilização de equipamentos, né, a robotização, mecanização. E o outro obstáculo é o offshore. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem offshore interno. Todo mundo aí que liga para empresas vê que o telemarketing tem sotaque nordestino. Não é porque eles contrataram uma pessoa do Nordeste na sede da empresa, é porque as empresas de telemarketing estão realmente lá no Nordeste. Quando a gente vai para os países que falam inglês, se você estiver na Inglaterra e ligar para uma empresa de telefonia da Inglaterra, quem te atende é um indiano, porque é um cara de dentro da Índia que sabe falar inglês e ele custa muito mais barato. Então, os países que falam inglês, eles têm esses 2 obstáculos, né? Os trabalhadores desses países. Um obstáculo é essa questão aí da utilização de máquinas, o outro obstáculo é a questão da utilização do offshore, de empresas que estão situadas fora do país. Isso são coisas que a pessoa precisa passar por cima, mas em compensação, tem vários pontos, gente. Olha, o primeiro deles é que a produtividade aumenta e em países desenvolvidos que produzem para consumo interno, qual que é o problema? A intenção do Brasil agora é produzir no Brasil para consumir nos Estados Unidos, ou seja, mexicanização. O Brasil tem processo de mexicanização. No caso do Brasil, a tendência natural é deixar a maioria dos pobres morrerem e resolveu dessa forma. Já nos países desenvolvidos, eles criam situações para que as pessoas não sejam retiradas do planeta, mais ou menos assim, olha... Hoje a gente teria aí 50 pessoas exercendo aquela atividade que a máquina está exercendo. Mas agora, em compensação, os japoneses trabalham menos horas. Um exemplo que eu estou dando do Japão, que eu não sei se isso acontece no Japão, mas eu sei que vários lugares estão tentando conciliar essa questão aí da falta da mão de obra local, né, em várias atividades, com essa questão aí do trabalho em menos horas. Mas tem outras coisas. Determinadas atividades que antes eram mal pagas, elas não podem ser substituídas por máquinas e agora são muito bem pagas. Lá na Inglaterra, o eletricista, o encanador, o pedreiro, eles são mais bem pagos. E olha, não é simplesmente mais bem pagos, o salário é o triplo do salário de um atendente. Então, aquela pessoa que fica numa loja atendendo pessoas, ela ganha 8 libras por hora, Jennifer? Quanto que é o salário de balconista na Inglaterra? Ganha 7,50 por hora. O eletricista ganha 21 libras por hora. Por quê? Porque é um trabalho que requer essa habilidade. E as lojas estão sendo substituídas por lojas virtuais. Então, tudo vai se adaptando. Então,
essa demanda por pessoas que instalam as máquinas, que colocam o sistema produtivo para funcionar, acaba adaptando o ser humano. Mais pessoas vão procurar essas atividades. Quando eu saí da Inglaterra, tinha uma procura muito grande por engenheiro de automação, tinha uma procura muito grande por engenheiro de potência, ou seja, as pessoas que vão trabalhar aí na colocação dessas máquinas, depois os operadores. E a produtividade, quando a gente fala de um país de primeiro mundo, que a produtividade normalmente fica para as pessoas daquele país, a produtividade nesse caso aumenta tanto que eles acabam pagando mais as pessoas, aí as pessoas acabam podendo, de repente, sustentar a família, com algumas pessoas da família não trabalhando. Então tem várias coisas que acabam acontecendo nessa situação aí nos países desenvolvidos para consolarem. No Brasil, isso vai acontecer de uma forma um pouco diferente. Eles usam as máquinas para manter o desemprego alto, para o salário ficar baixo. Isso aí é baixaria. Isso aí é covardia. O que eles fazem? Olha, vamos fazer o seguinte, para a gente ter mão de obra barata no Brasil, a gente precisa ter um nível de desemprego alto. Então, as empresas que normalmente, numa situação de liberalismo, o número de empresários cai. Então, são muitas empresas que pertencem ao mesmo grupo. Esses grupos se unem e falam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a utilização de máquinas para a gente aumentar o desemprego e o funcionário no Brasil ser sempre baratinho. Aí, com isso, eles conseguem manter o desemprego sempre alto. Desemprego alto, muita procura por trabalho, pressão para baixar salários. Essa parte é ruim. É nisso aí que normalmente um governo de esquerda entra para evitar. Fala, olha, vocês não vão julgar com o povo, não. É por isso que um governo de esquerda, o governo de esquerda normalmente ele luta para que não exista uma situação em que quase todas as empresas do país são do mesmo grupo. O governo de direita ele luta pelo contrário, para liberar para que poucos grupos consigam ser donos de quase tudo. E o engraçado é que o liberaloide fala o contrário, né? O liberaloide fala que é o Estado que gera o monopólio. Mas em todos os lugares onde você coloca o liberalismo, os concorrentes pequenos morrem e as empresas gigantes devoram, que é o caso da Inglaterra, que os liberaloides do passado pensavam isso, apoiaram o liberalismo e hoje todos aqueles que eram micro, pequeno e médio empresários viraram empregados das grandes empresas. Jeane Silva fala, não, Léo, os carros elétricos estão a ganhar terreno. Deve ser uma outra conversa. Hoje falei com o senhor do desvio de dinheiro dos bolsonaros com o senhor Bolsonaro. Ficou bravo, disse que isso é para encobrir o filho do Lula. É isso que é o detalhe, gente. Olha, eu fico impressionado. No caso do Bolsonaro, não foi um disse-me-disse. Primeiro mostraram o dinheiro. Aí depois de terem achado o dinheiro, falaram, e esse cara trabalha para os Bolsonaro. Primeiro acharam o corpo, para depois procurar o assassino. No caso do Lula, primeiro acharam o crime, para depois procurar se esse crime existiu. E mesmo assim, o eleitor do Bolsonaro, ele continua pensando assim. É triste, é por isso que eu falo, é merecido. Com toda sinceridade, isso é merecido, vamos rir desse pessoal. Renata Ribeiro fala, é entendível como eleitores, o povo consegue odiar Lula, odiar PT e fechar os olhos para as ações criminosas de muitos juízes e de grupos que acompanham o tal presidente eleito. Eu consigo ver que essa manipulação deu muito certo, essa manipulação funcionou muito bem, mas né, o povo, obviamente, o povo bobo vai pagar muito por isso. E é só o povo pagando que eles vão conseguir perceber que fizeram bobeira, né, gente? Vamos cair na real. Deixa eu ver o que fala Leandro Teles Rocha. Fale sobre o astrólogo Olavo de Carvalho. Ele está influenciando o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi uma das pessoas responsáveis pela difusão da ideologia liberal no Brasil. Ele apodreceu muitos jovens brasileiros. Ele é uma espécie de topo de pirâmide de uma estratégia de alienação. É a conversa do Olavo de Carvalho que criou Kim Kataguiri, criou Mamãe Falei, criou Nando Moura. Então, digamos que aquela conversa do Olavo, que é uma conversa que conquista, ele foi uma espécie de alto nível da criação dos imbecilizadores. Muito importante ele
para o que está acontecendo hoje, e obviamente ele vai ter influência sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem até medo, ele teve muita influência na destruição do PT nesse sentido aí. Aécio Neves é o maior traficante do sistema solar. Natália Bonato fala. Helena Gomes, mania desse povo do Sul achar que carregam o Brasil nas costas. Bandos de idiotas se acham. Helena Gomes. Não, essa onda de, principalmente essa conversa de que o Sul é o meu país, essa conversa vem de longe. E olha, o que faz um país ser grande é exatamente ele ser grande em território, em população e diversidade. Ia ser muito interessante se o Brasil realmente separasse do Sul, porque aí o Sul ia ter que comprar muita coisa do Brasil e comprar com imposto, comprar com tarifas, né? O Sul ia tentar vender coisas para o Brasil ia tarifar. Vocês pensem o seguinte, porque o Sul fala muita bobeira, né? Não, que nós vamos separar, vamos fazer, vão acontecer. Se o Sul separa, e normalmente uma região industrializada, ela compra barato da região que produz matéria-prima e vende produto caro para essa região que produz matéria-prima. Vocês imaginem que se o Sul separasse do Brasil, não precisava ser o Sul, não. Quem que evita que o Nordeste desenvolva? O Sudeste. Pode ter certeza. Hoje existe uma soberba muito grande no Sudeste que as pessoas, não, mas o PIB do Brasil está no Sudeste, o Sudeste é rico, tem São Paulo. Se hoje a gente tivesse uma separação total, Brasil-Nordeste, né? Parte de cima, parte de baixo, vamos pensar assim. O que ia acontecer? O Sudeste ia perder mercado. Muitos produtos que são produzidos no Sudeste são vendidos no Nordeste. O Nordeste ia se reinventar e começar a produzir lá dentro, ou seja, ia crescer a indústria do Nordeste. Então, eles não conseguem ver por esse lado. Normalmente é assim, o cara, o filhinho de papai, ele não consegue saber que ele só é filhinho de papai porque tem pessoas lá embaixo criando situações para que ele tenha todo aquele conforto. Né, quando o Bolsonaro falou que a minha mãe é faxineira de motel, ele não percebeu que ele estava ofendendo uma pessoa que ele depende muito mais, às vezes, do que quem está no topo, que são as faxineiras, e eu falo com você com toda sinceridade, sem as faxineiras o mundo viraria o caos. Da mesma forma, o Sudeste acha que pode falar do Nordeste, porque o Nordeste tem um PIB menor, mas o PIB do Sudeste, obviamente, ele está relacionado ao consumo do Nordeste, produção de matéria-prima do Nordeste. É muita coisa que acontece interligada que eu garanto para vocês, se o Brasil realmente separasse em blocos, o Sudeste, que atrapalha o Nordeste, ia perder o consumo do Nordeste e o Nordeste ia desenvolver internamente. Né? Enfim, isso faz parte aí. Meu Deus, dizem que travou. Eu estou tentando entender o que aconteceu aqui. Bom, algumas pessoas estão falando que travou. Eu não sei se travou, mas... eu vi que o Cássio mandou a mensagem ali, eu tinha esquecido. É o seguinte, gente, o Clicério pediu para avisar as pessoas que normalmente algumas pessoas estão colocando o Clicério em outros grupos. E ele falou que, como ele está gerindo várias campanhas do Clube do Stop, ele não tem tempo de participar de outros grupos. Então, ele pediu desculpas, né, das pessoas que adicionaram ele em outros grupos, e ele acabou saindo e pediu para não adicionar ele em mais grupos, porque ele não tem tempo de participar. E, inclusive, ele falou comigo, né, de uma conspiração que está rolando aí num grupo, de que um cara surtou e cismou de falar: o Leonardo Stolpe é anti-PT, o Leonardo Stolpe é Ciro, o Leonardo... Não, gente, eu já falei aqui, inclusive falei ontem, que eu não estou disposto a trabalhar aqui mais políticos, eu estou disposto a trabalhar ideologias, porque não é inteligente a gente entrar nesse desespero de trabalhar os políticos, sendo que a gente nem sabe se eles serão candidatos. Então vamos trabalhar uma ideologia nacionalista contra uma ideologia entreguista, uma ideologia de estado de bem-estar social contra um estado mínimo. Isso é muito mais importante do que ficar trabalhando nomes de pessoas. E eu estou percebendo aqui que realmente travou. Eu vou encerrar e vou colocar a reprise. O Bolsonaro já deu um exemplo. Muito obrigado, Paulo Silva, não sei se você está me ouvindo.
O Bolsonaro já deu um exemplo, o motorista deles já ganham 110 mil por mês. Vão dar esses salários para todos, vivam nós. Hoje eu pensei nisso, Paulo Silva, eu vou mandar meu currículo para o Bolsonaro para ver se ele não arruma um emprego desse para mim também. Você já parou para pensar, né, se eu tenho um empregão desse? Pessoal, deixa eu colocar a reprise, né? Parece que realmente a live está travando, é o problema, o computador não está aguentando mesmo, ele está abrindo o bico. Vou colocar a reprise rapidinho aqui e muito obrigado e até amanhã nesse mesmo horário.